Você sente dificuldade de falar com as pessoas ao seu redor? Então esse vídeo é para você. Acompanhe até o final que hoje eu vou te trazer aqui 3 estratégias que você pode utilizar no seu dia a dia para se tornar uma pessoa mais sociável, uma pessoa que consegue se comunicar com mais facilidade com as pessoas ao seu redor, se tornando cada vez mais influente e conseguindo se posicionar de uma forma mais assertiva em grandes grupos de pessoas. Antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho que eu trago dicas todas as semanas para te ajudar nessa busca da prosperidade, nessa busca de desenvolvimento pessoal, baseado nas minhas experiências e no conhecimento que eu já adquiri e nas práticas que eu já tive durante a minha vida. Aproveita também, me acompanha lá no meu Instagram, @ecora1 e no meu TikTok, que eu trago dicas todos os dias para te ajudar nessa busca constante. Começando logo o vídeo, eu quero pedir para você fazer uma coisa para mim. Comenta aqui embaixo, você tem medo de falar em público? O que acontece? Todas as pessoas, ela tem um certo frio na barriga, cria algum tipo de reação ao pensar em falar em público. Só que em alguns casos, isso é extremo, isso já começa a ser um fator psicológico que prejudica a vida daquela pessoa. Isso se chama glossofobia, que é o medo de falar em público em excesso, aquele medo que realmente trava a pessoa e ela não consegue se comunicar com ninguém. Se ela já não consegue se comunicar num grupo pequeno de pessoas, tu imagina então num grande grupo, numa apresentação em público. Só de pensar nisso a pessoa já fica com o estômago doendo, e isso é muito prejudicial. A minha intenção nesse vídeo é se comunicar com pessoas que não têm esses traumas, que têm esse certo receio, mas que isso já não se tornou um fator psicológico, não é algo que está vinculado àquela pessoa. Todavia, se a pessoa tiver esse problema dentro dela, mesmo assim essas dicas que eu vou trazer aqui podem ser muito positivas na vida dessa pessoa. Então, bora lá, vamos falar sobre elas. Primeira dica, quebra-gelo. Para que serve isso? Isso aqui é o abridor, isso aqui é aquilo que vai fazer a gente ter uma interação com uma pessoa. Para falar sobre isso, eu quero te contar uma história uma vez minha. Eu estava na academia fazendo exercício ali, e tinha um senhorzinho do meu lado, e eu olhei para ele fazendo e pensei, cara, eu queria muito conversar com esse senhorzinho, só que eu não sei o que falar. Fiquei ali naquela angústia, naquela necessidade, naquela ansiedade, pensando o que eu falo, o que eu falo, o que eu falo, o que eu falo, não sabia o que falar, até que eu me lembrei de um livro que eu li uma vez, que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E nesse livro, o autor traz uma informação que me ajudou muito naquela hora. A informação que ele trouxe foi: quando você quiser conversar com alguém estranho, não fique pensando no que você vai falar, simplesmente fale alguma coisa. E nesse caso, o quebra-gelo que eu usei com ele foi: nossa, fazer academia é algo muito bom, né? E ele, sim, é verdade, toda semana eu venho aqui e faço exercício. Então, só o fato de eu ter iniciado uma conversa foi suficiente para que ele se abrisse e percebesse que eu queria conversar com ele, e ele continuou aquela conversa. Foi algo natural, foi algo fluido, foi algo que aconteceu do nada. Só que eu tive que tomar uma atitude, eu tive que tomar aquela atitude de quebrar o gelo entre nós, criar uma conexão rápida, para daí sim possibilitar aquela nossa conexão. Então lembre-se, quando você quiser se conectar com alguém estranho, que você não conhece, mas que você tem vontade de se comunicar com ela, não pense muito naquilo que você vai falar, simplesmente fale alguma coisa. Ache algo em comum, alguma situação do ambiente e comece uma conversa de uma forma agradável e tranquila com aquela pessoa. Muitas vezes a gente tem esse receio de se comunicar com quem a gente não conhece, porque a gente pensa, nossa, o que eu falar a pessoa vai reagir, ela vai achar mal, ela vai achar ruim, o que ela vai pensar de mim? Mas não, pense que é um ser humano do outro lado, da mesma forma que você. Se alguém estranho viesse conversar com você, você agiria de uma forma ríspida? Você diria para ela que não quer conversar com ela? Não, você iria manter uma conversa tranquila. Então, acalma a ansiedade, respira fundo, vai lá e conversa com ela de uma forma tranquila, que com certeza você vai conseguir ter esse quebra-gelo com aquela pessoa. Segunda dica, estrutura. Esse sentimento de medo e essa ansiedade que a gente tem ao conversar com pessoas estranhas e se socializar é porque a gente não tem uma estrutura de comunicação com aquela pessoa. A gente não pensa no que a gente vai falar, a gente fica ansioso apenas e não fica pensando numa estratégia do que a gente poderia comunicar com aquela pessoa. Assuntos iniciais simples como nome, onde mora, com quem trabalha, com quem vive, quais são os sonhos, quais são as viagens que a pessoa já fez na vida. Claro que isso já são assuntos um pouco mais íntimos. Só que quando você começa pelo assunto mais simples possível, que é o nome de uma pessoa. Olá, muito prazer, eu sou o Bernardo, e você? Ah, eu sou o fulano. Preste atenção no nome daquela pessoa, porque isso já é por si só muito importante. Quando você mostra à pessoa que você se importa com ela ao ponto de querer memorizar o nome dela, você mostra para ela que ela é importante para você e ela vai estar mais aberta, ela vai estar mais propícia. Quando você tiver dificuldade de se socializar com pessoas, comece pela coisa mais simples do mundo, que é o nome. E aí você monta estruturas de conversa, estruturas de comunicação. Não fique só fazendo uma entrevista de emprego com ela. Pergunte o nome. Com o que você trabalha? Ah, eu trabalho com marketing. Tá, você faz o marketing de algumas empresas? Como é que é esse processo? Fale mais. Me explica como é que é. Pede para a pessoa falar sobre aquilo, faça perguntas abertas. Evite fazer perguntas que a pessoa diga sim ou não, ou talvez não. Faça com que ela pense
sobre aquilo. Ah, como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Me fala um pouco mais, eu quero saber sobre isso. Quando você mostra que você está interessado pela outra pessoa, você se torna uma pessoa interessante. Naturalmente, aquela pessoa vai querer socializar mais com você, porque você não fala só sobre si mesmo, você não é uma pessoa que fica tímida, você é uma pessoa para fora, você é uma pessoa que joga para o externo essa energia e quer receber essa energia de volta com aquelas pessoas. Então, segunda dica, monte uma estrutura de comunicação para se socializar melhor. Terceira dica, evite o gatilho de luta ou fuga. Para falar sobre esse gatilho, vamos pensar numa seguinte situação. Estamos nós há 10 mil anos atrás. Há 10 mil anos atrás nós éramos caçadores-coletores, ou seja, nós éramos pessoas das cavernas, nós éramos homens das cavernas. A nossa função diária era de acordar de manhã, preparar ali as coisinhas que a gente tinha, sair para a mata para procurar comida, coletar alguns grãozinhos ali, às vezes matava um animal para se alimentar de carne, enfim, fazia algumas atividades, voltava para casa, dormia e no outro dia repetia esse ciclo. De vez em quando, nós nos dávamos de frente com um leão ou com algum animal muito perigoso. O nosso cérebro, naquela hora, fritava. Ele pensava assim, meu Deus do céu, nós vamos morrer, agora ferrou. Então, tudo que ele tinha de raciocínio na hora era pensar, nós precisamos fazer alguma coisa para não morrer, porque se nós ficarmos parados, a morte é certa e a gente não quer morrer. Então, o nosso cérebro, naquela situação, ele agia de duas formas diferentes. Ele descarregava adrenalina no nosso corpo. E essa adrenalina podia ter dois resultados diferentes. Nós poderíamos lutar, usar essa energia disponível para nos defender e tentar de alguma forma lutar com aquele bicho, ou fugir. Gatilho de luta ou fuga. Qual que é o detalhe aqui? Esse sentimento, essas emoções e esses gatilhos mentais, eles nos acompanharam até os dias de hoje. Nós herdamos esses gatilhos. Hoje em dia nós não lutamos mais com leões. É muito raro isso acontecer. Só que quando a gente vai falar com uma pessoa estranha, quando a gente vai fazer uma apresentação em público, quando envolva algo que nos tira da nossa zona de conforto, o sentimento ele é o mesmo. O nosso cérebro não sabe que não é um leão, que não é um urso ali. Ele acha que é, então por isso ele descarrega a adrenalina. E quando a gente vai se comunicar com alguém, ele nos deixa nervoso, ele gera uma série de coisas no nosso estômago aqui que nos deixam tensos, nos deixam ansiosos, pensando, cara, eu vou morrer nessa situação. Então qual que é a grande sacada aqui? Pensar que a outra pessoa também age dessa forma. O cérebro dela também vai fazer isso quando você for falar com ela, porque você é uma pessoa estranha e o cérebro dela vai analisar você como algo ruim, algo perigoso. Por isso, nos primeiros 90 segundos de uma relação, nos primeiros 90 segundos de qualquer interação humana, evite o gatilho de luta ou fuga na outra pessoa. Você já sabe que ela vai ficar ansiosa ao te conhecer porque você é estranho. Então, mantenha a conversa de uma forma agradável, não seja abrupto, não queira falar sobre coisas muito íntimas rapidamente, vá devagar, falando sobre o nome dela, sobre o que ela trabalha, o que ela faz, com quem que ela vive, quais são os amigos dela. Depois você vai falando, quais são os seus sonhos, quais são a sua viagem, e aí vai modulando, porque você já bloqueou esse gatilho do fuga e a outra pessoa não entrou em estresse. Ela não entrou nesse sentimento de ficar nervosa, porque você conseguiu fazer ela ficar calma e tranquila nos primeiros momentos daquela conversa. Quarta dica, e essa é uma dica bônus. Não poderia não falar sobre isso. Você pode aprender todo o conhecimento do mundo, mas se você não praticar, isso não vai adiantar. E como a gente já falou aqui, muitas vezes a gente tem o medo de falar com as pessoas porque a gente não tem uma estrutura. Então pense no que você vai falar e para quem você vai falar, o que você vai falar. E aí vai ficar mais fácil, porque você tem um caminho para seguir, você já sabe o que você vai fazer. É quando você não sabe o que você vai fazer que aquilo fica ruim e aquilo fica desgastante para sair de uma zona de conforto para você. Então pratique isso cada vez mais. Com quanto mais pessoas você falar, melhor vai ser para o seu desenvolvimento, porque o seu cérebro vai entender que isso não te prejudica, isso não vai te matar falar com pessoas estranhas, falar em público. Isso vai ser uma coisa natural. Com o tempo e com a prática, isso vai ser uma coisa tão fácil, tão simples, que você vai olhar lá para trás e vai pensar, por que eu agi daquela forma? Não faz nenhum sentido, isso para mim hoje é tão fácil. Então vamos lá, em resumo, para você se tornar uma pessoa mais sociável, primeiro, quebra-gelo. Segundo, estrutura de comunicação. Terceiro, evite o gatilho de luta ou fuga. E quarto, pratique e coloque isso na sua vida como um todo. E para finalizar esse vídeo aqui, eu quero deixar uma frase para você. Você pode se tornar a pessoa mais legal e incrível do mundo e mesmo assim irão achar formas de falar mal de você. Ou seja, não queira agradar todas as pessoas. Se você quer ser uma pessoa mais sociável,
comece com pessoas que realmente você se interessa, com perfis de pessoas que façam sentido pra você. Porque se você quiser se tornar o bonzinho que se relaciona com todo mundo, você não vai agradar ninguém, porque você vai ficar sempre na média. Você não vai ser uma pessoa realmente acima da média para algumas pessoas. Você não precisa agradar a todos, você precisa só ser uma pessoa cada vez mais sociável e conquistar mais pessoas a estarem do seu lado. Eu espero que chegando ao final desse vídeo isso possa ter contribuído de alguma forma na sua vida. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo para continuar acompanhando esse conteúdo. Eu desejo meu forte abraço e até mais.